abençoar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vocês acham que quando a igreja está mais vazia a gente treme menos? A gente treme mais. Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade, aos nossos pastores, a missionária Lourdes. E isso que foi falado na oportunidade que antecedeu a palavra é muito verdade. Hoje nós estávamos aqui e o computador não funciona, e uma prova e uma luta, mas cada um com o seu dom, a Tuti com o dom dela, a missionária Lourdes com o dom dela, eu pela misericórdia do Senhor, e a gente consegue fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou, mesmo na nossa pouca força. Hoje eu quero falar com você sobre o povo em direção à terra prometida. Se você estava no culto quarta-feira, eu falei sobre Números capítulo 11, onde Moisés estava direcionando o povo à terra prometida e o povo estava reclamando demais. Porque o povo comia maná, mas eles não queriam maná, eles queriam carne, eles queriam cenoura, eles queriam pepino, tudo que eles tinham lá no Egito quando eles eram escravos. E Moisés se levanta e fala para o Senhor, olha, me mata, porque eu não consigo carregar esse povo. Eles são muito pesados para mim. E o Senhor fala assim, então separa 70 anciões, que eu vou derramar do mesmo Espírito que está sobre a sua vida, sobre eles, para que eles te ajudem. E se você for olhar no livro de Deuteronômio, continua a saga do povo rumo à terra prometida. E lá em Deuteronômio, no capítulo 6, se você puder abrir lá, é um texto onde vai falar, são as instruções de Moisés para o povo entrar na terra prometida. Por quê? Porque o povo que saiu do Egito não é o povo que vai entrar na terra prometida. Muitos morreram no caminho. Então agora Moisés está falando com uma geração que não foi escrava, mas que herdou a promessa. Os filhos daqueles que saíram do Egito. E qual que era o medo de Moisés? Que quando o povo chegasse na terra onde mana leite e mel, eles se perdessem, eles se rendessem aos deuses daquele lugar. Então a palavra vai dizer assim, ó, lá em Deuteronômio, capítulo 6. Estes são os mandamentos e decretos e os estatutos que o Senhor seu Deus me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura. Exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. O que seria amar o Senhor acima de todas as coisas, com todo o seu coração e com todas as suas forças? Lembra no começo do seu casamento? Lembra como era gostoso? Ai, meu marido... Ai, ele é uma bênção. Ou no começo do namoro, sabe quando a gente está naquele começo, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso? É esse amor que o Senhor requer de nós. Porque muitas vezes, conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo esse primeiro amor com o Senhor. Mas não é isso que Ele quer. Ele quer que nós tenhamos esse amor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. De tudo que você for fazer, você perguntar para Ele, você conversar com Ele, de ter Ele como seu amigo, como seu socorro, como seu protetor. E aí no versículo 6 ele continua, guarde sempre no coração as palavras que lhe dou, repita-as com frequência a seus filhos e converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Por quê? Porque eles tinham medo que esse amor que o povo que saiu do Egito tinha pelo Senhor se perdesse ao longo das gerações. E quantas vezes nós não vemos isso dentro dos lares cristãos? Os pais eram fervorosos, falavam de Deus, viviam para Deus, faziam a obra, e aí chegam os filhos, muitas vezes se afastam da casa do Senhor, muitas vezes não querem fazer a obra, muitas vezes não querem seguir os passos dos pais, porque muitas vezes deixou-se de falar com amor sobre quem é esse Deus. Deixou-se de testemunhar, como a missionária Lourdes falou, de um simples copo de água, de uma simples bênção. Deixou esse amor se esfriar ao longo das gerações. E aí ele continua. Amarre as mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Em breve o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram.
Vocês tiraram águas de cisternas que não cavaram, e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão na terra do Egito. E aqui eu vejo a misericórdia do Senhor. Por quê? Porque ele vai deixar bem claro que as casas estarão cheias de bens que eles não produziram, as cisternas terão águas que eles não cavaram, eles comerão de frutos e oliveiras que eles não plantaram. Então nessa tarde o Senhor está falando para nós que ele não vai dar somente aquilo que nós semeamos, porque a misericórdia dele é infinita e se renova todas as manhãs. Ele está falando que se a gente amar ele acima de todas as coisas, com todas as nossas forças e com todo o nosso coração, e se nós propagarmos aquilo que ele tem feito nas nossas vidas, seja na nossa geração, seja para os nossos vizinhos, ele vai dar mais do que nós plantamos e semeamos. Porque a gente é bom? Não. Porque a misericórdia dele está sobre as nossas vidas. E se você for olhar no comecinho do versículo 10, ele vai dizer assim, ó: em breve o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados. E por que não trazer isso para os nossos dias? O Senhor tem a vida eterna para nós? Claro que ele tem. Mas eu não acredito que o Senhor vai nos dar apenas a prosperidade e a bonança e a abundância e o extraordinário só quando a gente morrer, não. Eu creio que em terra nós vamos viver e desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós estamos sim rumo à terra prometida. Hoje nós estamos comendo maná. Tem dia que está enjoado de comer o maná, mas a gente come o maná de vez em quando. E de vez em quando a gente reclama e fala: Deus, eu queria tanto outra coisa. Mas o Senhor está nos lembrando nessa tarde que nós estamos caminhando rumo ao cumprimento de uma promessa. Hoje, talvez essa promessa pareça tão distante, tão longe, tão impossível, mas o Senhor está nos lembrando nessa tarde que em breve ele, o nosso Deus, o nosso Senhor, nos colocará em uma terra que foi prometida. E qual que é o intuito dele nos lembrar disso? É reacender a esperança dentro do meu e do seu coração. É lembrar que hoje eu estou comendo maná, mas eu estou caminhando rumo ao cumprimento de uma promessa. Eu estou caminhando rumo ao cumprimento de uma palavra. Eu estou caminhando rumo ao lugar onde o Senhor prometeu. Um lugar onde terão casas cheias de bens que eu não produzi, com águas em cisternas que eu não cavei, comendo frutos de vinhedos e oliveiras que eu não plantei, porque a misericórdia dele está sobre mim e sobre você. E aí no versículo 13 ele vai dizer assim: tema o Senhor. Porque muitas vezes a gente teme o pastor, a gente teme o patrão, a gente teme o pai, a mãe, os irmãos. A gente não teme o Senhor. A gente não teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Não é ter medo do Senhor. Mas é antes de errar, pensar assim: poxa, mas se eu fizer isso, o Senhor não vai se agradar. O Senhor não vai ficar feliz, eu vou entristecer o coração dele. Isso é temer ao Senhor. Não é ter medo, não é agir porque precisa agir. Não, não. É fazer atitudes, ter atitudes, tanto no nosso negócio, na nossa casa, como lá no nosso secreto, quando ninguém está nos vendo. E pensar assim: eu não vou fazer isso porque eu vou desagradar o Senhor. Não é porque ele vai me castigar, não é porque ele não vai me abençoar. Não, não. É só porque eu vou entristecer o coração do Senhor. E eu não quero entristecer o coração do Senhor. E aí ele fala: temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam a Ele. A irmã acabou de falar. Servir a Ele não é só aqui em cima. Não é só aqui dentro. É com o nosso testemunho. Olha Daniel. Daniel estava na Babilônia servindo ao Senhor. Ah, Tamires, como que Daniel estava na Babilônia, numa terra idólatra, servindo ao Senhor? Pelo testemunho que ele dava. Todos olhavam e diziam assim: é, o Deus dele. É isso que o Senhor quer ver em nós. Onde nós formos, onde nós estivermos, que as pessoas possam olhar e falar assim: é perfeito. Perfeito não. Que as pessoas possam olhar e falar assim: o Deus dele. A misericórdia do Deus que ele serve, o amor do Deus que ele serve, que ele propaga, que ele confessa. Que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas quando nós servimos a Ele. E aí, se nós formos continuar aqui ó, no versículo 20: no futuro seus filhos lhe perguntarão: o que significam esses preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? Então vocês lhe dirão: éramos escravos de Faraó no Egito,
Mas o Senhor nos tirou de lá com a sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante dos nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, Faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra, que ele havia prometido sob juramento aos nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos esses decretos e temamos a Ele, o nosso Deus, para que Ele sempre nos abençoe e preserve a nossa vida, como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente os mandamentos do Senhor, nosso Deus, que nos ordenou. É isso que o Senhor espera de nós. Que daqui a um tempo, daqui a outro tempo, as pessoas olhem para você e digam assim, mas por que você serve esse Deus? Por que você vai no culto? E você responda, porque o Senhor me tirou da terra de escravidão, me tirou do Egito, Ele curou meu filho, trouxe meu esposo, Ele me deu isso, me deu aquilo, Ele me manteve em pé, Ele me curou. E eu sirvo a Ele. Porque se eu continuar servindo a Ele, Ele vai continuar trabalhando na minha vida. E aí a gente já aproveita o gancho e fala, se Ele fez na minha, Ele pode fazer na sua. É isso que o Senhor quer de nós. Que a nossa maneira de viver, que a nossa maneira de andar, que a nossa maneira de agir, testemunhe o que Ele faz. Porque muitas pessoas não vão entrar aqui dentro. Muitas pessoas têm repulsa de religiosidade, de igreja, de culto, de liturgia. Por quê? Já foram feridos. Já foram frustrados. Então lá fora, quando eu e você temos uma conduta de temer ao Senhor, e de ser luz, e de ser sal, e de fazer a diferença, as pessoas percebem e se questionam o que ela tem de diferente, o que ele tem de diferente. E aí quando elas chegam até nós, é a nossa oportunidade de falar assim, isso de diferente que você vê não sou eu. É o Senhor, é a misericórdia do Senhor, é o amor do Senhor. É o Senhor. Mas muitos não vão chegar ao cumprimento da promessa. Muitos não vão entrar na terra prometida, nem aqui na terra, nem na eternidade. E onde que eu tenho respaldo bíblico para te falar isso? Leia o livro de Deuteronômio. Lá vai dizer que durante a peregrinação dos 40 anos, muitos morreram pelo caminho. Quer outro exemplo? O último capítulo de Deuteronômio. Deus leva Moisés a um monte e fala para ele, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai pisar. Então muitos não vão chegar à terra prometida. Muitos vão conhecer, por ouvir falar. Muitos talvez podem até ver com os seus olhos, como Moisés viu, mas eles não vão entrar. Mas o Senhor conta comigo e com você, para não desistir, para não desanimar, para não se deixar abater pelas situações. Porque durante os 40 anos, durante o caminho que nós estamos trilhando para chegar na Terra Prometida, vai acontecer tanta coisa. Mas durante o caminho o Senhor fez sinais, prodígios e maravilhas. Lembram do mar que se abriu lá em Êxodo? Já era a travessia do povo rumo à Terra Prometida. Se nós continuarmos aqui em Deuteronômio, em Josué 2, Josué 3, vai falar sobre quando eles entram na Terra Prometida, que eles atravessam com os pés a seco. O Senhor faz com que as águas se aglomerem num canto e eles passam. Está no caminho, é difícil, às vezes em terra estranha, comendo maná, mas o Senhor vai trazer sinais, prodígios e maravilhas para que possa reacender dentro de mim e de você a esperança. Para que nós não venhamos nos esquecer de que nós estamos só no caminho, a gente não chegou ainda. A luta não é eterna, a dificuldade não é eterna, a prova financeira não é eterna, a doença não é eterna. Não é eterno. É um período, é um processo, é só um ciclo. Daqui a pouco a gente está lá, em frente à Terra Prometida, prontos para desfrutar. Mas você precisa guardar os estatutos do Senhor. Você precisa guardar as palavras que o Senhor tem colocado no seu coração. Você precisa estar ligado com aquilo que o Senhor deseja a você. E aí eu te disse que Moisés não entrou. E o povo ficou órfão? Não. Deus levantou Josué. E aqui eu quero fazer um parênteses. Por quê? Porque muitas vezes nós temos medo de liderar, ensinar, e o liderado ficar melhor do que o líder. Mas eu vejo na Bíblia que Moisés, que nunca houve homem mais humilde do que ele, diz a Bíblia, em toda a terra, Moisés ele não teve ciúmes ou medo de ensinar tudo o que ele podia ensinar. Ele não teve receio de dividir o fardo.
E de falar assim, ó, você pode fazer isso, você vai fazer outra coisa. Não, não. Tanto que lá em Números, o Senhor levanta 70 anciões para ajudar Moisés. Você acha que ele estava com ciúme de alguma coisa? Não. E ele levantou alguém que fez parte do cumprimento da promessa do Senhor. Que marco importante. Se você abrir lá em Josué 1, ele vai dizer assim, ó. Josué, capítulo 1. Eu já estou caminhando para a conclusão. Josué capítulo 1 vai dizer assim, ó. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eles atravessaram o rio Jordão a seco. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Deus está falando assim, ó, passou 40 anos, mas eu não tenho problema de memória. O que eu prometi aos antepassados lá atrás, eu vou cumprir aonde vocês colocarem o pé, eu vou dar a vocês. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Negueb ao sul até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você, Josué, viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. O Senhor falou que ia ser fácil? Não. O Senhor falou assim, ó, deita aí que eu vou fazer tudo? Também não. Pelo contrário, no versículo 6 ele vai dizer assim, ó, seja forte e corajoso. Por que o Senhor diria seja forte e corajoso? É porque lá na frente Josué enfrentaria situações em que ele ia precisar ser forte e corajoso. Não seriam situações fáceis. Mas o Senhor já estava dizendo, enquanto você viver, eu estarei com você, assim como estive com Moisés, e não te abandonarei. Aí no 7 ele continua, de novo, seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer. Quer ser bem sucedido? Em tudo que você colocar as suas mãos? Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. E tenha cuidado de cumprir toda a lei. Não tem como. Se você for ler a Bíblia, você vai entender, igual domingo. Domingo nós falamos de Isaías 58, onde dizia que se nós ajudarmos o próximo, nos importarmos com o próximo, sermos empáticos com o próximo, nós seríamos conhecidos como restauradores de gerações. Que existiria uma bênção específica sobre as nossas vidas. Que os negócios dariam certo, que a vida material daria certo, que a vida financeira daria certo. Existe uma condição. Quando nós erguemos a mão e dizemos que nós aceitamos servir ao Senhor, não é de qualquer jeito. E aí muitas vezes, como eu já fiz, e a misericórdia do Senhor continua sobre a minha vida, porque eu já fiz, a gente olha para o ímpio e fala assim, ah lá, Senhor, não tem compromisso contigo, não vai na igreja, não dá testemunho, e está prosperando, está crescendo, está pondo a mão, está fluindo. Mas você sabe com quem que aquela pessoa tem compromisso? Porque se for do outro lado, é de qualquer jeito. Lá eles têm as regras deles. Mas aqui desse lado tem as regras do Senhor. E com o Senhor existe bênção. Mas as bênçãos estão condicionadas. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. E aqui não é diferente. O Senhor está falando para Josué que enquanto ele viver, ninguém poderá resisti-lo. Mas se você continuar lendo o livro de Josué, você vai ver que lá na frente, Cã, ele não cumpre o mandamento do Senhor. Porque o Senhor fala assim, vocês vão entrar na terra e vão destruir tudo, porque tudo será como oferta para mim. Mas existe um que não cumpre. Então, as promessas do Senhor na vida de Josué estavam condicionadas à obediência. Quando um da tribo não obedeceu, a palavra do Senhor perdeu efeito. A bênção do Senhor naquele momento perdeu efeito. Por quê? Porque foi se quebrado um princípio, uma lei, uma regra, um combinado. E muitas vezes com o Senhor a gente é assim. A gente fala, Senhor, fiz tal coisa, o Senhor falou que estava no negócio, mas não deu certo. Mas será que a gente não precisa parar e olhar e refletir e analisar e falar, Deus, onde que eu errei? Porque muitas vezes a gente culpa Deus, a gente culpa a economia, o presidente, a gente culpa tantas pessoas, mas a gente esquece de olhar para nós, igual o texto da ceia fala, de 1 Coríntios 11, 23, examine-se a si mesmo.
A gente examina muitas vezes as pessoas. Mas a gente esquece de falar assim, tá, não deu certo, mas por que não deu certo? O que eu fiz de errado? O que eu deixei de fazer? E o Senhor está dizendo aqui, enquanto você viver, se você cumprir os meus mandamentos, se você fizer aquilo que agrada ao meu coração, eu estarei com você. Versículo 8. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele de noite, para ter certeza de que cumpriu tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, nessa palavra eu vejo 3 pontos e eu encerro. O primeiro ponto a gente vai ver em 1 Josué, versículo 7, que vai falar sobre obediência. Ele fala que todos aqueles que não seguirem as ordens, porque Deus passava as ordens para Josué, que era o líder, e Josué passava para os outros líderes que cuidavam das 12 tribos e de todos os povos. Se alguém não cumprisse as leis, as regras e aquilo que foi instituído para aquele povo, o Senhor castigava com morte. Era assim. Velho Testamento não tinha graça. Era a lei. Então eu vejo o primeiro ponto, obediência. O Senhor deseja que nós obedeçamos. Tamires, o que eu vou obedecer? Você vai obedecer isso daqui, ó. A palavra. É por isso que o Senhor fala, medite nela dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nela está escrito. Vai devagarzinho. Lê um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Não tem problema, não precisa ter pressa. Leia, medite, entenda. Ponto 2. Unidade. No capítulo 1 de Josué, no versículo 18, vai dizer assim, ó. Quem se rebelar contra as ordens e não obedecer às palavras será morto. Seja somente forte e corajoso. E terceiro, a presença de Deus. A presença de Deus, ela não está em todos os lugares. O Senhor, ele é onipresente. Sim, ele é onipresente. Mas quando o povo errava, pecava, se prostituía com outros deuses, o Senhor falava, eu vou me retirar da presença de vocês. Então, onde tem pecado, onde tem idolatria, onde tem sujeira espiritual, o Senhor não está. Quer ter a presença de Deus na sua vida? Seja obediente, ande em unidade e atraia a presença do Senhor. Como que eu atraio a presença do Senhor? Obedecendo, adorando. Quando você coloca um louvor na sua casa, você está invocando a presença do Senhor. Quando você lê a palavra do Senhor, aonde você estiver, você está invocando a presença do Senhor. Quando você ora, não importa onde, você pode estar dentro do carro, no trabalho, no banheiro, não importa. Você está invocando a presença do Senhor. E no capítulo 3 de Josué vai dizer assim, ó. O capítulo 3 é o momento em que eles entram nas terras em que o Senhor havia prometido aos antepassados. E no versículo 16 vai dizer assim, ó. O povo, 3:14. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água, junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto de uma cidade chamada Adam, dos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó, a seco. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. E esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Se você continuar lendo o livro de Josué, você vai ver que não é como a gente pensa. Que eu imaginava que era assim. O povo vai chegar em Canaã, passou ali a fronteira, chegou pronto, estamos em Canaã, oh, glória a Deus. Não. Teve todo um processo para que eles tomassem posse daquela terra. Eles precisaram lutar, eles precisaram derrubar as muralhas de Jericó. Ué, mas Deus não falou que a terra era deles? Deus falou. Mas Deus também falou assim, Josué, você tem que ser forte e corajoso. Por quê? Porque ele ia ter que fazer um negócio ali antes de tomar posse da terra. Então eu não sei qual foi a promessa que o Senhor te fez e não sei o que ele te falou que te daria. Mas se você está achando que você vai ficar só de boinha lá esperando e o Senhor vai trazer, a palavra do Senhor nessa tarde é, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Você vai possuir a terra, você vai entrar na terra que emana leite e mel,
Mas você vai precisar ser forte e corajoso. Amém? Que o Senhor abençoe a todos nós. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém, irmãos? Boa essa palavra, né, irmãos? Que palavra.